Então, eu trago aqui para vocês um cronograma capilar aonde intercala 3 tratamentos, que é hidratação, nutrição e reconstrução. O cronograma capilar, ele é conhecido porque ele tem opções óbvias de tratamento e preservação, recuperação dos fios. Além disso, ele é anti-queda e também ele serve contra afecções capilares. Ele garante o cabelo mais saudável. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, independente de textura, curvatura e estilos. A intenção do cronograma capilar é estar fazendo a nutrição, a reconstrução, repondo nutrientes, água sofridas pelo cabelo, perda que o cabelo acabou sofrendo por fatores externos. A nutrição capilar, ela tem etapas essenciais. Então, quando nós falamos de hidratação, a hidratação é um dos tratamentos que são mais conhecidos, porque ela livra os fios do ressecamento. Então, o cabelo, ele perde a umidade, então nós vamos repor essa umidade dos fios. Os princípios ativos de hidratação, nós podemos citar aí a babosa e o Depantol. A nutrição. Então, a nutrição, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar evitando o ressecamento do fio e nós vamos estar repondo os lipídios e a oleosidade. Então, vai repor os óleos no cabelo. Esses óleos servem porque quanto mais óleo natural que o cabelo tiver, que ele não perca esse óleo, repõe a cutícula. Então, as cutículas não ficam abertas. E garante, então, que esse cabelo não resseque e não tenha pontas duplas. E ele é indicado, então, para cabelo ressecado. Então, a nutrição, ela é ótima quando acaba aí fazendo química. Então, princípios ativos de nutrição, nós podemos falar os óleos, como o óleo de abacate, o óleo de magna, o óleo de argã. Falando em óleo, nós temos a umectação. A umectação é uma etapa da nutrição. Então, nós vamos estar usando somente o óleo, tá? Então, quando a gente fala de nutrição, nós podemos casar óleo mais creme. Mas em cabelos que são cacheados, crespos, crespíssimos ou estão altamente danificados, a gente pode estar fazendo a umectação, ou seja, está somente passando o óleo no fio do cabelo e deixando ele agir. E o óleo, então, através de uma massoterapia, você vai fazer com o óleo penetre no bulbo capilar, repondo os nutrientes que perdeu. Então, a diferença de nutrição e umectação parece que são parecidos, mas não são. A nutrição, ela vai nutrir os fios, mas junto com uma máscara. Enquanto a umectação, você vai estar utilizando só o óleo para nutrir o cabelo e é indicado para cabelos ondulados, crespos e crespíssimos. Aí, do ondulado, se for usar, fazendo a umectação, somente se ele estiver muito danificado, senão é só a nutrição. A reconstrução, já estamos usando o princípio ativo da reconstrução é a reposição da queratina. Então, quando perde-se massa capilar, então nós vamos estar utilizando a queratina, a creatinina e a cisteína, que é um componente da queratina, para devolver o brilho e a maciez, além da massa do cabelo. Mas para que a gente
entenda, se o cabelo precisa de hidratação, nutrição e reconstrução, nós temos que saber. Às vezes, só de olhar, a gente não consegue identificar. Então, se o cabelo está frisado, ele está arrepiado, ele precisa de hidratação. Se o cabelo está abrindo muitas pontas, ele precisa de nutrição. E se o cabelo ele está sem brilho, sem vida, com os fios indefinidos, ele precisa de reconstrução. Só que às vezes você olhando, você fica na dúvida. Então, para que não tenha dúvida e faça o cronograma certo para sua cliente, então você vai pegar um potinho, um copo com a água e vai pedir para ela tirar um fiozinho do cabelo, da nuca, tá? Ou escova o cabelo, que o fio saia espontaneamente, e você coloca nessa água. Se o cabelo afundar, ele precisa de reconstrução, ou seja, ele não tem queratina, ele tá um fio pesado, sem brilho, ele afunda. Se ele ficar no meio, ele não afunda e nem boia, ele precisa de nutrição. E se ele boiar, ele precisa de hidratação, então ele tá faltando água, porque... e se o cabelo não precisar de nada? Ele vai ficar boiando. Aí, na verdade, ele não vai nem boiar. Ele vai ficar na superfície da água. Ele não vai... É como se ele ficasse emplastificado. A água nem consegue penetrar nele. Mas, nesse caso, você precisa estar hidratando, porque o cabelo, ele sempre perde água. Por causa de fatores externos, poluição, sol, calor de secador, chapinha, tá? Então, ele boia, mas a água, a água acaba que não fazendo uma película nesse cabelo, né? Então, você faz o teste e vê o que o cabelo da sua cliente precisa. E aí, conforme ele precisar, é por onde você vai começar o seu cronograma capilar. Então, por exemplo, na primeira semana, vamos supor que a minha cliente, eu fiz o teste de porosidade no cabelo dela, e o cabelo, ele nem boiou e nem afundou, ele ficou meio termo. Então, eu vou começar a minha primeira semana aqui, no primeiro dia, com uma nutrição. Então, vamos supor, na segunda eu vou fazer nutrição, na quarta, reconstrução e na sexta ou sábado, hidratação. Eu tenho que estar pulando pelo menos um dia entre um tratamento e outro, a 2 dias entre um tratamento e outro, para que o fio consiga absorver. Então, o fio, ele vai absorver o produto de 24 horas, tá? Então, menos que isso, eu não posso. Então, na segunda semana já vem hidratação, nutrição, hidratação. Por quê? Você tá colocando hidratação e não tá colocando nutrição? Porque num cronograma capilar, nós temos que estar fazendo... Porque num cronograma capilar, nós temos que estar fazendo, em média, de 6 hidratação, 4 nutrição e 2 reconstrução. Então, o cabelo, ele precisa repor mais água, depois nutrientes e, por último, a queratina, porque queratina demais também quebra o fio. Então, no cronograma capilar, dependente da cliente estar precisando de... Ela fez o teste, ela precisou de nutrição, começa pela nutrição, você pode vir com uma reconstrução, depois com uma hidratação, tá? Não interessa a sequência. Lembrando que o importante é ter mais hidratação, que vai aí uma 6, 4 nutrição e 2 reconstrução, isso no mês, tá bom? Então, eu dei um exemplo de cronograma capilar em 4 semanas, tá? Estabelecendo um cronograma. Lembrando que o cronograma vai começar por onde o fio da sua cliente precisa. Se ele boiar, precisar de hidratação, então você vai inverter aqui essa primeira. Você vai fazer hidratação, reconstrução e nutrição. E assim por diante, segue o cronograma, tá bom? Bons estudos!